Olá a todos que estão me ouvindo nesse momento. Sejam bem-vindos. O Centro Espírita Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Vocês podem acompanhar a transmissão pelos grupos WhatsApp, YouTube e no site do Lar do Amor. É com muito amor e alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ilse Galvão. Estou aqui para ler e estudar com vocês o Evangelho. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana, em família ou individualmente. De preferência, escolher sempre o mesmo dia da semana e o mesmo horário. Busque um ambiente tranquilo da sua casa, coloque um copo com água para que seja fluidificada. Eu vou ler uma pequena mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, página 204. Esteja certo de que a felicidade de sua vida não pode vir de fora. Você só poderá encontrar a felicidade quando souber fazê-la nascer dentro do seu coração, quando aprender a ajudar a todos indistintamente, com suas ações, suas palavras e seus pensamentos. Pense positivamente, desculpando a todos e sentirá a maior felicidade da sua vida na alegria de viver bem. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Pedir a Ele que nos envolva com vosso amor, vossa misericórdia, vossa brandura, e que estejamos envolvidos com Ele, possamos sentir a presença de Jesus, nosso Mestre, a presença dos guias amigos no nosso espírito protetor, a nos irradiar paz, esperança, serenidade. E que possamos acalmar os nossos corações, sentindo a leveza e o amor que vem das correntes espirituais e que vem de Jesus. Que o Evangelho possa tocar nossos corações e que desta forma possamos nos transformar em seres melhores, desta forma chegar mais perto de Ti, amado Jesus. Que essa prece possa alcançar o coração de todos que estão nos escutando, levando paz para as suas casas. Que Deus seja louvado. Graças a Deus. Então, vamos ao capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra. Item 7. Aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. E o item 8 desse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é a explicação dos Espíritos. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra conduzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça para aquele cujo senso moral
não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tão pouco quanto o outro que manda que arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-lhes de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, esta máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda essa defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja do molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injúria do que praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. E, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem repetirmos incessantemente: lançai para adiante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto mais vos magoarão as coisas da terra. Então, meus irmãos, nós temos alguns pontos aqui interessantes a observar, né, nesse evangelho. O primeiro, que eu acho o mais importante de todos, é a fé na vida futura, como foi falado aqui no finalzinho, né? A fé na vida futura nos encoraja a suportar os insultos sem revidá-los. Pois é Deus, né? É infinitamente bom e justo, e Ele sabe o que nos convém. E como somos espíritos imortais, temos passado, né? E não nos lembramos do que fizemos em vidas passadas. Todos nós temos um passado. Mas sabemos que temos débitos, pois se hoje erramos, no passado, com certeza, errávamos muito mais, pois éramos o que? Menos evoluídos do que hoje. Então, todos nós temos passado.
como espíritos imortais. E nós também temos futuro, ou seja, ainda reencarnaremos inúmeras vezes para evoluirmos e chegarmos um dia à condição de espíritos puros. Então, a fé na vida futura nos faz pensar antes de agir, antes de revidar. Não queremos nos endividar mais. E sabemos que nada é por acaso. E se estamos sendo ofendidos, ali pode estar alguém que ofendemos em vidas passadas. Porque nada acontece por acaso, ninguém cruza o nosso caminho se não tiver um objetivo, né? Então, a fé na vida futura, fé na imortalidade da alma, nos dá um pouquinho mais de condições, né, de suportar os insultos sem revidá-los. Não queremos nos endividar mais do que já estamos, né, meus irmãos? Outro ponto interessante e muito importante para compreender esse texto do Evangelho, ele fala do ponto de honra que foi citado nesse texto, né? Ponto de honra citado no texto vem do orgulho e da exaltação da personalidade. Isso leva o ser humano a retribuir uma injúria com outra injúria. Então, quanto mais orgulhoso é o homem, mais fácil será vir dele a vontade de revidar. Muitos ainda falam, eu não levo desaforo para casa, ou então, eu não sou mosca morta. E antigamente se falava, tenho que lavar minha honra com sangue. Antigamente, né? Eu acho que ainda acontece. E tem gente que ainda fala que vingança é um prato que se come frio. As pessoas esperam para se vingar. Então, quem tem consciência da mortalidade do espírito, né? Das inúmeras reencarnações, dos débitos que vamos tentando, né? Descontar, né? E ao longo das nossas encarnações, né? Com muito sofrimento, quem tem essa consciência repensa, né? Repensa e acaba tentando reduzir o seu orgulho e não revidar. Então, com a evolução do espírito e com o conhecimento da vida futura e da reencarnação, vamos tomando consciência de que a vingança nos leva a novos débitos e novos sofrimentos. Então, o espírita ele já pensa que não é covardia deixar de revidar. Nós temos já uma mentalidade diferente por compreender um pouco mais da nossa vida imortal. E nós temos também, olhando para trás, né, nós podemos analisar. Lá no tempo de Moisés, que veio antes de Jesus, né, ele não falava em perdão. E existia a lei mosaica, né, que era olho por olho, dente por dente. Não tinha tolerância, era tolerância zero. Éramos muito poucos evoluídos na época. E a humanidade estava desgovernada quando Deus enviou Moisés e os seus 10 mandamentos para segurar a humanidade. Era o que nós podíamos compreender na época. Nós necessitávamos desse rigor nesta época. Muito tempo depois, veio Jesus. Aí sim, nós já tínhamos crescido espiritualmente um pouco mais. Aí ele trouxe o perdão. Então nós já tínhamos condições de compreender. E ele disse mais, que além do perdão, ele disse para retribuirmos o mal com o bem. Já estávamos preparados para isso, para absorver. E até hoje, né, já há mais de 2000 anos, nós estamos tentando botar em prática os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, né? Para escutar essas verdades, nós estamos mais preparados para escutar essas verdades e colocá-las em prática. Embora tenha sido
difícil, nosso caminho é longo, nossa evolução é lenta, né? Não devemos retribuir o mal com o mal, né? Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que a maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injúria do que de praticar alguma injúria. Que mais vale ser enganado do que ser um enganador, arruinado do que arruinar a vida dos outros. Tudo isso faz parte do que? Do nosso processo evolutivo, passar por todo esse aprendizado e nos modificarmos, né? E Jesus, como nosso guia, nós devemos segui-lo, né? Devemos tentar pôr em prática no nosso dia a dia cada pedacinho do Evangelho para que possamos sofrer menos, né? Ir abatendo lá as nossas dívidas do passado e, principalmente, não acumular novas dívidas nessa encarnação, né? Então, era isso, né, que eu queria falar para vocês, meus irmãos, neste estudo do Evangelho. Então, vamos seguir Jesus? Vamos estudar o Evangelho? Vamos refletir e botar em prática? Então, que Deus esteja com todos nós, que Ele continue nos abençoando com tantas revelações que nos são dadas para que possamos ter olhos para ver, ouvidos para escutar, possamos aproveitar cada minuto da nossa existência em prol do nosso crescimento espiritual. Que Jesus seja louvado nas grandes alturas e que a paz esteja no lar de todos. Graças a Deus.